Eu comecei a ler um livro essa semana chamado The One Thing. Os autores, se não me engano, é Gary and Jay something. Eles têm uma metodologia muito interessante nesse livro que te ensina a focar em uma coisa. Por quê? Porque a gente, com a vida, um monte de coisa te distrai. Né? Então você ora faz uma coisa, ora faz outra, então tem tantos pensamentos na sua cabeça que você nunca sabe o que você tem que priorizar. Né? Então, você tem que traçar os seus objetivos. Né? Então, quando você precisa chegar naquele objetivo, você foca naquele ponto determinado onde você quer chegar, e se você realmente, tudo que você fizer for voltado para que você atinja aquele objetivo, não importa as outras coisas que aconteçam na vida, não importa o quanto você vai ser distraído por trabalho, família e tudo que acontece na vida, você vai sempre estar voltando para focar no seu objetivo e você vai atingir o objetivo. Óbvio, isso é mais do que normal. Então, se você, digamos, quer morar nos Estados Unidos, você tem que focar em quais são as ações que você tem que ter diariamente, semanalmente, mensalmente, para atingir aquele objetivo. Então, todo dia você tem que fazer alguma coisa. Tá? Então, algumas dessas coisas que você vai fazer para atingir esse objetivo vão ser coisas pequenas, vão ser ações pequenas, como, por exemplo, ler um livro aqui, estudar mais inglês ali, e outras ações vão ser ações que vão ser de longo tempo, como, por exemplo, se você você vai ter que tirar o seu passaporte, ou você vai ter que renovar o seu passaporte. Não é uma coisa que você pode fazer imediatamente, é um processo, né? Você tem que planejar a sua saída, né? Então são coisas, você vai ter que separar na sua to-do list, né? Nas coisas que você tem que fazer, atividades de curto, médio e longo prazo, que vão trazer que você atinja aquele objetivo, tá? Então é um plano, né? Então, se você também for pensar, ok, para atingir esse objetivo e manter esse objetivo, tem outras coisas que eu tenho que fazer. Né? Então, para você vir do Brasil para os Estados Unidos, é uma questão de mudança, é uma questão de organizar, vir para outro país, pegar visto e tal. Para você trabalhar nos Estados Unidos, que é um outro tópico, né? Um tópico é mudar para os Estados Unidos, outro tópico é trabalhar nos Estados Unidos. Então, no tópico trabalhar nos Estados Unidos, você tem que saber como é o sistema de entrevista, você tem que saber que tipo de empresa você vai trabalhar, você tem que saber qual é o setor que você vai estar trabalhando, você tem que preparar a documentação, você tem que preparar portfólio, você tem que preparar resumê. Então, são várias atividades que você vai fazer para atingir aquele objetivo. E para manter um trabalho, são outras atividades, porque você pode até passar numa entrevista, mas se quando você for contratado, você não atender às expectativas do seu entrevistador, da empresa que te contratou, eles não vão ficar com você, né? Tanto que isso aconteceu comigo. No início, eu estava trabalhando como consultora, que a empresa que me deu o visto de trabalho era uma empresa de consultoria. Então ele me colocava em escritórios diferentes. No primeiro escritório que ele me botou, eu não estava nem um pouco preparada, tá? Ele me colocou já direto na Gensler. A Gensler é um dos maiores escritórios de arquitetura dos Estados Unidos. Na época, era top 2. E um pace, assim, muito, muito, muito rápido. Todo mundo correndo para lá e para cá. Foi a primeira vez que eu vi, na minha vida, alguém comer, trabalhar e andar ao mesmo tempo. Depois eu comecei a perceber que isso é uma coisa
muito normal aqui. Todo mundo sentar para comer, como você faz no Brasil, isso não importa, não é uma coisa importante. O importante é fazer o trabalho, é trabalhar. Então a maioria das pessoas come sentado na frente do computador, para não perder tempo, ou come andando. Você vai ver gente comer andando na rua, no meio da rua. Foi a coisa mais esquisita para mim a primeira vez que eu vi. Agora eu já tô acostumada, e até eu faço. Pego uma pizza e sai andando, um pedaço de pizza e sai andando, você tá atrasado e você não tem tempo para parar para comer. Então isso é uma coisa comum aqui. Então aquele escritório era muito, muito fast-paced. Eu não sabia nada, absolutamente nada de nada de nada. E todas as atividades que eles me deram para fazer, eu fiz muito mal. E tinha atividade que eu não sabia fazer. Então a maioria das atividades, na verdade, eu não sabia fazer. E foi um desastre, né? Não fiquei lá um mês. Aí depois o meu chefe me colocou num outro escritório que era de um pace mais devagar, e aí eu tive a oportunidade de aprender, e tinha muita gente, e tinha muito drafter, e ficava assim, um drafter sentado do lado do outro, né? E a gente começou a conversar, trocar informação, eles davam dica, dava arquivos que eu só tinha que modificar. Então aí a coisa ficou muito mais fácil nesse outro escritório, porque tinham pessoas me ajudando. Então eu pude manter o emprego porque eu me dediquei a ter atividades que me educassem para que eu mantivesse aquele emprego. Então, recapitulando, uma atividade: mudar do Brasil para os Estados Unidos. Vão ter coisas diferentes que você vai ter que fazer. Outra atividade: passar numa entrevista. Trabalhar nos Estados Unidos, então você tem que passar numa entrevista. Tem atividades diferentes que você tem que fazer para atingir esse objetivo. E outras atividades seria manter o emprego que você conseguir pegar. Então são outras atividades que você tem que fazer para conseguir aquilo ali. Então você vai ter que constantemente estar priorizando o seu foco para saber o que você tem que fazer naquele momento, que vai ser de menor tempo que você vai gastar, mas que vai ter maiores consequências no objetivo de você atingir o seu goal. Tá? Então, são coisas que você, na verdade, faz todo dia, mas porque você tem muita coisa acontecendo, as pessoas acabam perdendo foco e simplesmente não atingem seus objetivos. Então, minha dica hoje nesse vídeo é essa, de você pega esse livro, The One Thing, dá uma lida para você entender como funciona, né, a questão da sua set of mind, né, do seu mindset. Você tem que fazer um new mindset para você poder atingir não só o objetivo de vir para os Estados Unidos ou qualquer outro objetivo na sua vida. Te ajuda a construir um mindset que vai ser determinante para você atingir qualquer objetivo.